The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de março, são 16h30. Vamos iniciar mais uma atividade de palestra online do IPNI Brasil. Com o título hoje com o tema adubação fosfatada a lanço. É prática de manejo sustentável? Um tema de questionamento. O nosso objetivo com essa palestra hoje, que será proferida pelo Dr. Álvaro Vilela de Rezende, da Embrapa Milho e Sorgo, não é finalizar a discussão desse tema, é abrir uma discussão que, porventura, no futuro haverá mais palestras online, para a gente discutir essa técnica de manejo que vem sendo bastante adotada no nosso sistema de produção. Que implicações, vantagens, desvantagens ela possa vir a trazer no futuro, né? Bem-vindo a todos. O IPNI agradece a participação de vocês. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao palestrante de hoje, de apenas dar alguns avisos dentro da sessão de comentários iniciais. O primeiro aviso é sobre o nosso funcionamento. Vocês têm aí na ferramenta GoToWebinar, que é a palestra, o que gerencia a palestra online, apenas o acesso audiovisual à palestra. Ou seja, vocês só escutam e veem os slides do apresentador. Vocês podem interagir com perguntas escritas, né, através do ícone aí, Questions. Vocês podem deixar de usar um ícone, que é uma mãozinha levantada, porque nós não estaremos atentos a essa ferramenta. Então, por favor, não a utilizem. Quanto à programação, das 16h30 às 16h30, sessão de comentários iniciais. Das 16h35 às 17h será a primeira parte da palestra. Das 17 às 17h10, uma sessão de perguntas e respostas e um intervalo, com uma enquete que nós disponibilizaremos para vocês. Das 17h10 às 17h25, a segunda parte da palestra, e encerraremos às 17h30 com mais algumas perguntas e respostas. Gostaria de lembrar que o IPNI Brasil, neste ano de 2013, fará alguns eventos, principalmente aqueles que são da região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós teremos o 4º Simpósio Regional sobre Boas Práticas para o Uso Eficiente de Fertilizantes, a ser realizado nos dias 7 e 8 de maio. E para aqueles na região centro-oeste, em Rio Verde, Goiás, nos dias 28 e 29 de maio, será realizado o 5º Simpósio Regional sobre Boas Práticas para o Uso Eficiente de Fertilizantes. Então, quem estiver nessas regiões podem, através do site do IPNI Brasil, http://brasil.ipni.net, fazer a sua inscrição, vendo a programação dos dois eventos que já estão disponibilizados no nosso site. Bom, findado essa sessão de abertura, eu gostaria de passar a palavra ao palestrante de hoje, para que profira, para que discorra sobre o tema apresentado. Dr. Álvaro Rezende receberá o sinal. Nós receberemos o sinal agora da tela do Dr. Álvaro. E tem a palavra. Obrigado, IPNI Brasil agradece imensamente a sua participação. Dr. Álvaro, fique à vontade.
Boa tarde, Eros. Boa tarde a todos que participam conosco desse seminário. Eu inicio agradecendo ao IPNI o convite para contribuir nessa iniciativa de termos discussões técnicas via web, o que é muito interessante. E nós hoje vamos falar um pouco sobre algumas questões vinculadas à sustentabilidade da adubação fosfatada a lanço. O fósforo é um nutriente que tipicamente apresenta efeito residual de longo prazo. Dessa forma, o efeito de práticas de manejo envolvendo esse nutriente não pode ser plenamente compreendido pelo desempenho das lavouras no curto prazo. Então, a gente precisa evitar conclusões imediatistas e pensarmos um pouco mais a respeito de formas eficientes de manejar esse nutriente na agricultura moderna. Bem, a gente vai seguir um roteiro dessa apresentação, iniciando com uma breve contextualização da adubação fosfatada em superfície, passando para aspectos da dinâmica do fósforo no sistema de produção, alguns fundamentos de adubação fosfatada, e aí sim, seguindo pelos impactos da aplicação de fósforo a lanço, no item seguinte, impactos da aplicação de fósforo a lanço em taxa variada na agricultura de precisão, e já mais ao final, tratarmos de alternativas de manejo de fósforo visando conciliar rendimento operacional com critérios agronômicos coerentes. E finalizamos a nossa apresentação com a síntese do nosso ponto de vista. Bem, então a adubação no sulco vem sendo substituída por aplicações superficiais a lanço, obviamente sem incorporação, visando maior rendimento operacional nas janelas de semeadura, de modo que se aproveite ao máximo os períodos de safra e safrinha. Essa prática de aplicação superficial de fósforo tem tido larga adoção pelos agricultores, sobretudo na região do Cerrado, e a adubação a lanço não tem maiores inconvenientes no caso dos nutrientes nitrogênio e potássio, mas, em se tratando do fósforo, é uma prática ainda controvertida e as opiniões divergem. Faltam estudos mais recentes sobre aplicações a lanço em diferentes condições de solo, clima e sistemas de produção. E toda a problemática associada a esses questionamentos da aplicação superficial de fósforo está vinculada à dinâmica peculiar desse nutriente no solo. Então, quando nós realizamos as adubações fosfatadas, existe uma dinâmica preferencial do fósforo aplicado via fertilizante para reagir com os componentes do solo, sobretudo os componentes minerais, que promovem processos de adsorção, ou comumente chamado de fixação do fósforo. E esse fósforo é fortemente retido, ficando numa condição de menor disponibilidade às plantas. Daí, então, uma fração menor do que é aplicado na adubação está sujeita a ser absorvido pelas raízes das plantas. Então, uma parte do fósforo aplicado vai para o processo de absorção e uma parte irrisória, sobretudo nos solos mais argilosos, pode movimentar-se verticalmente, que a gente poderia chamar de lixiviação de fósforo. Mas, devido a essa forte retenção aos componentes minerais do solo, a gente tem pouca chance de lixiviação nos solos mais argilosos, mais oxídicos, típicos de grandes áreas de produção agrícola do Brasil. E lembrando que para chegar até as raízes e ser aproveitado pelas plantas, o processo de movimentação do fósforo no solo, que é a difusão, depende de água. Então, aqui começa um primeiro contraste: o fósforo aplicado a lanço fica na superfície do solo, enquanto que a maior disponibilidade de água tende a ficar em camadas mais profundas. E isso afeta
a possibilidade do fósforo ser aproveitado pelas raízes das plantas. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer de nossa apresentação. Dessa dinâmica, então, a gente tem algumas considerações. É preciso, na abertura de áreas, fazer adubações pesadas para que consigamos, de certa forma, saturar o solo, diminuindo o dreno que os componentes fixadores de fósforo representam, de modo a sobrar fósforo para ser aproveitado pelas plantas. A baixa mobilidade do solo é típica, do fósforo é típica, sobretudo nos solos mais argilosos. Então, baixa mobilidade, forte retenção aos componentes minerais do solo levam a um forte efeito residual, sobretudo na zona adubada e no caso de grânulos que permanecem parcialmente solubilizados por algum tempo. Essas características vão marcar a dinâmica de fósforo e afetam, logicamente, a decisão de manejo que a gente vai ter mais adiante. Baixa mobilidade e forte efeito residual conferem uma alta variabilidade espacial ao fósforo no solo, e isso é uma dificuldade a mais a ser considerada nos procedimentos de amostragem. E, frisando, a difusão até as raízes para ser aproveitado pelas plantas depende de umidade. A gente tem trabalhos já de longa duração que mostram ou comprovam essa baixa mobilidade do fósforo no solo. Então, trabalhos da equipe do professor Anguinoni, no Rio Grande do Sul, praticamente 20 anos de estudos comparando adubações a lanço e no sulco. Vamos pegar aqui, depois de bastante tempo, como é que fica. O fósforo na aplicação a lanço tende a se concentrar nas camadas superficiais, ao passo que em camadas mais profundas, a aplicação no sulco favorece uma melhor disponibilidade, uma maior fertilidade nessas camadas. E isso é importante do ponto de vista de crescimento radicular. Então, esses dados de longa duração comprovam que o fósforo realmente acumula-se nas camadas mais superficiais, quando aplicado a lanço, e observem que esse solo nem é tão argiloso assim, 22% de argila. Quanto mais argiloso o solo, mais dificuldade vai haver em relação a essa mobilização vertical do fósforo. Trabalhos da equipe do colega Dr. Djalma, da Embrapa Cerrados, também com 8 anos comparando aplicações a lanço e no sulco, mostrando aqui a estratificação, esse acúmulo de fósforo mais superficialmente na aplicação a lanço e um pouco mais profundo na região de aplicação no sulco. Daí então, esses dados, essa ilustração, que são dados de pesquisa, mostram visualmente o aspecto de baixa mobilidade do fósforo, forte efeito residual, isso fica ao longo do tempo, e a alta variabilidade espacial, né, de uma parte para outra ao longo do perfil, a variabilidade da disponibilidade de fósforo é muito grande. Passando agora a falar a respeito de fundamentos da adubação fosfatada, a gente tem que enxergar o seguinte: a produção das plantas, das culturas, depende do teor de fósforo disponível no solo. E aí, como exemplo, um teor de 4 mg por decímetro cúbico de fósforo Melic num solo argiloso é suficiente para uma produção de pouco mais de 50% do potencial das culturas. E a interpretação dessa disponibilidade é considerada como uma classe de disponibilidade muito baixa no solo. Daí, para a gente chegar a produtividades mais elevadas, temos que complementar o fornecimento de fósforo via fertilização. E assim vai. A gente tem níveis crescentes de fósforo no solo à medida que vamos realizando adubações ao longo do tempo, passando de muito baixo para baixo, médio e assim por diante. E o limite superior da classe considerada média no solo é o que a gente chama de nível crítico de fósforo. No caso aqui, por exemplo, fósforo Melic num solo argiloso, a gente pode considerar que o nível crítico seria 12 mg por decímetro cúbico. Nessa etapa, a quantidade de fertilizantes acima do nível crítico, né, a gente teria uma demanda menor já por fertilizantes.
E isso vai evoluindo com o tempo, pelo menos espera-se que isso aconteça. Daí, quando nós temos as classes muito baixo ou médio, nós precisamos fazer adubações para a construção da fertilidade do solo no perfil. Acima do nível crítico, a gente considera uma fase de adubações de manutenção, em que ainda há espaço e é desejável aumentar a disponibilidade de fósforo no solo. E a partir de certo limite, isso varia conforme as recomendações regionais, a gente pode pensar em trabalhar apenas a reposição via adubação do que foi exportado nas colheitas. Aproveitando esse slide, a gente mostra aqui o que seria então níveis críticos para solo argiloso, para um solo mais arenoso, fósforo mélic e para fósforo resina. Então esses números são chave para a gente começar a pensar em manejo de adubação fosfatada a lanço. Por quê? Porque aqui está o primeiro critério para que a gente possa trabalhar com adubação a lanço. Não podemos ou não devemos recomendar aplicações a lanço se o nosso solo ainda está numa etapa de construção da fertilidade. Nós temos, então, a possibilidade de aplicações a lanço em superfície quando o teor do nutriente no solo está adequado ou alto. Passando agora para os impactos da aplicação de fósforo a lanço, a gente tem repercussões dessa prática tanto no solo quanto nas plantas e também na água. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre cada um deles. Impactos da aplicação a lanço no solo. Como a gente já demonstrou com os dados de pesquisa, a aplicação a lanço em superfície, sem incorporação, vai levar ao acúmulo de fósforo nas camadas iniciais do perfil, na superfície. Daí tem chance de haver contato com o calcário, que diminui a solubilidade, mas esse nem é o problema maior dessa aplicação a lanço. A gente tem outras questões. A difusão nessas camadas superficiais de solo é dificultada pela menor umidade, é onde o solo seca primeiro, nas épocas de déficit hídrico, de falta de chuva. E, com o tempo, a gente pensando, não, mas nós vamos aplicar adubação a lanço com solos já de fertilidade construída. Tudo bem, mas se pensarmos unicamente em aplicações a lanço de forma indefinida no tempo, chega um ponto que as camadas que antes eram corrigidas podem ser exauridas para atender a demanda das culturas, e aí, com o tempo, pode ser que o efeito dreno de fósforo em camadas mais profundas no perfil reapareça, né, ou aumente. E aí a situação vai ficando mais crítica, porque a planta só vai ter fósforo muito superficial para aproveitar. Implicações ou impactos da aplicação a lanço sobre a água ou indiretamente no ambiente, né? O fósforo aplicado em superfície pode ser carreado pelas águas de escorrimento superficial, chegando aos mananciais de água. Daí a gente já tem dados do colega Denardim, em Embrapa Trigo, no Rio Grande do Sul, mostrando que mesmo sob plantio direto, com palhada e tudo mais, a gente tem carreamento de nutrientes por escorrimento de água, escorrimento de partículas. Vejam aqui o dado, o solo amostrado em lavoura, com teores variando de 14 a 31 miligramas por decímetro cúbico nessas 106 lavouras, ao passo que nos sedimentos coletados mais abaixo, nas rampas de declive, os teores de fósforo vão aumentando. Isso acontece também com o potássio, mas é menos crítico em termos ambientais. Então, preocupa muito o fato de se trabalhar com aplicação a lanço em áreas declivosas. O efeito da contaminação de mananciais de água por fósforo é a eutrofização. Daí a gente entende que aplicações a lanço em áreas com declive ou áreas com pouca palhada, e até mesmo áreas mais planas, mas que tiveram os terraços removidos, pode, em casos mais drásticos, levar a essa situação de eutrofização, o efeito é sintomático, é visual, e expõe os agricultores
a fiscalização, aos agentes fiscalizadores e a denúncias de contaminação ambiental. Então, um problema a mais para o nosso agricultor se preocupar se isso de fato vier a acontecer. Implicações da aplicação a lanço na planta. O fósforo é um nutriente que induz o crescimento radicular. A gente tem dados clássicos aqui do professor Novaes, da equipe lá de Viçosa, mostrando aplicações em vaso, em que o fósforo foi distribuído em todo o volume de solo do vaso, ou apenas na borda do vaso, ou nas laterais. E aí observem como varia a distribuição radicular e a densidade radicular. Aqui, numa aplicação somente em 90 graus do vaso, observem como a raiz parece que salta de onde foi semeado, de onde foi colocado a muda, talvez, para a região onde tem o fósforo. E aqui sim ela prolifera. Isso mostra claramente a importância do fósforo para o crescimento radicular. E aí, a nossa dúvida, o nosso questionamento é: a aplicação a lanço estará implicando em raízes mais superficiais do solo? E qual é o problema que isso vai trazer em relação à restrição de acesso à água na safrinha, nas regiões que têm déficit hídrico mais acentuado? Ainda na planta, a gente tem a possibilidade de que adubações a lanço levem a um retardamento na aquisição de fósforo pelas plantas. É muito claro o efeito do fósforo no arranque inicial, quando ele é colocado no sulco, de forma localizada. Isso pode ser importante, por exemplo, em relação ao adiantamento do ciclo. Isso ocorre nitidamente em áreas bem adubadas comparadas com áreas deficientes. Esse adiantamento do ciclo é uma segurança a mais para o agricultor contra veranico, que pode ocorrer em fases posteriores da cultura. Então, o arranque inicial passa a ser um componente importante, estratégico para o manejo de safrinha. E também pensando em cultivares precoces, que são tão precoces que podem não demorar a achar o fósforo ou não achar o fósforo em quantidade adequada para os seus requerimentos, né? E a produtividade pode ser comprometida. Uma outra questão que precisa ser considerada, aí especificamente no caso do milho, que é muito mais sensível do que a soja, por exemplo, às condições de deficiência de nutrientes. A soja é uma planta mais robusta, o próprio tipo de formação das lavouras com stand mais alto, a possibilidade de formação de ramos laterais, compensa muito o problema de falhas e alguma deficiência localizada de nutrientes nos talhões. Mas no caso do milho isso é mais crítico. Cada planta produz uma espiga e se faltar uma espiga ou se faltar uma planta tem um impacto grande na produtividade final. Dados recentes publicados no Agronomy Journal desse ano, mostrando média de 6 híbridos transgênicos de milho em 2 locais dos Estados Unidos, com produtividade média de 12 toneladas por hectare. Aqui a gente tem a curva de crescimento das plantas, mostrando como acontece a absorção de fósforo nesses cultivares modernos de milho. Então a absorção vai do início ao final do ciclo, sendo que chamou-nos a atenção o fato de 56% da absorção total de fósforo acontecer após o florescimento do milho. Então, após o pendoamento, já no estágio R1 em diante, é que acontece a maior taxa de absorção de fósforo. E aí vem mais um questionamento. Como a superfície do solo é onde seca primeiro, no perfil, ao longo da safrinha a gente vai ter uma diminuição das chuvas. Será se a absorção deficiente de fósforo vai constituir um fator a mais a restringir o potencial produtivo do milho safrinha? Então, hoje a gente tem áreas que estão com produtividades consideradas adequadas, usando adubação a lanço, mas a gente sempre quer maior produtividade. É uma busca constante de todos envolvidos com sistemas de produção. E no caso do milho, esse fato pode ser um problema a mais para ser trabalhado e ser pensado em relação à viabilidade de se fazer, de fato, aplicações somente a lanço de fósforo.
Eros, acho que me adiantei um pouquinho, a gente poderia passar por intervalo. Sim. Temos até mais tempo para as perguntas, se for o caso. Sim, lógico. Eu gostaria de lembrar, existem alguns questionamentos sobre a qualidade do áudio. Lembrar que essa ferramenta depende da conexão de internet de cada um de nós. Então, talvez alguns experimentem um retardamento de áudio, talvez em função da própria velocidade de internet. Mas que não se preocupem se vocês não estão conseguindo acompanhar a palestra com a rapidez necessária. Essa palestra estará disponível a partir de amanhã no site do IPNI Brasil como um vídeo gravado. Tá? Então não se preocupe que vocês vão ter acesso a essa palestra novamente. Bom, eu queria aproveitar, Álvaro, e abrir uma enquete que nós preparamos, né, para que o público participe com a sua opinião. Então agora quem está assistindo essa palestra vai ter a oportunidade de manifestar o pensamento com relação a esse tema, com algumas perguntas que nós preparamos. Então eu vou lançar as perguntas na tela de vocês, vocês podem respondê-las com um simples clique. Tá? Escolham uma das opções de resposta à pergunta em que porcentagem da área você utiliza a adubação fosfatada a lanço. É lógico que aí o público é composto por pessoal de indústria, universidade, consultores, né, produtores. Então a quem couber essa resposta, por favor, esteja livre para responder. Tá? Esperar mais um pouco para todo mundo votar. Ok, lançarei a próxima pergunta. Né? A próxima pergunta agora é: que motivo o levou a adotar a adubação fosfatada a lanço, se é que você adotou a adubação fosfatada a lanço? Né? Escolham aí as respostas, ou a resposta que melhor se identifica com o seu pensamento. Se é uma questão de aumento de rendimento operacional, se é para poder trabalhar com taxa variável, se é para diminuir a quantidade de mão de obra, que é um dos grandes gargalos hoje na nossa agricultura de grande escala, né? Se é porque adquiriu uma semeadora que não contém o depósito de fertilizante, se tenta terceirizar a amostragem de solo e aplicação de fertilizante. Ok. Vamos para a próxima pergunta, que é: qual a fonte de fósforo que você mais utiliza se você faz adubação fosfatada a lanço? Isso também pode impactar na eficiência de uso do fósforo. Né? Lógico que isso depende de que tipo de cultura você cultiva, né? E tipo de solo que você tem, o manejo, mas nós estamos tentando fazer um levantamento de informação dos usuários dessa tecnologia. Né? Ok. Quase. Agora, a quarta pergunta é: na sua opinião, a adubação fosfatada localizada no sulco, agora estamos falando de adubação localizada no sulco, ela é indispensável em área nova, com perfil que ainda é em construção, ou seja, o solo não está preparado. Ela pode ser dispensável desde que se aplique a lanço em taxa variável, ou ela pode ser dispensável desde que se aplique a lanço em taxa uniforme, ou necessária, né, ocasionalmente mesmo em área com perfil corrigido. Ou seja, eu preciso fazer adubação localizada no sulco, mesmo se eu tenho uma área já antiga de construção da fertilidade. Né? Aguardar mais um pouco, pessoal. Essa é uma pergunta um pouco mais longa de pensamento. Então, aguardar um pouco mais, pessoal, votar. Ok, creio que agora já é suficiente. E para a última e quinta pergunta, a sua intenção é utilizar a adubação fosfatada a lanço sempre que aplicar fósforo?
somente quando tiver serviço de agricultura de precisão, alternando com adubação no sulco a cada 3 safras, por exemplo, né? Dependendo da disponibilidade de P no solo, ou você não tem um critério definido. Qual é o seu critério para utilizar adubação fosfatada a lanço, né? O pessoal está votando. Enquanto isso, Álvaro, eu já vou passar para você um questionamento. Convido aos demais participantes que mandem as suas questões via ferramenta webinar aí, para a gente discutir. Eu vou encerrar essa pergunta e vou lançar uma pergunta para o palestrante. O Luiz Salgado, da Mosaic, pergunta: com a aplicação a lanço do fósforo, em vários anos acumulados de aplicação de fósforo incorporado no plantio, como ficará a estabilidade de produção e a busca por altas produtividades daqui a 5 ou 10 anos com todo esse fósforo colocado na superfície? Será sustentável esse sistema? Pois bem, Luiz, obrigado pela pergunta instigante. De fato, eu acho que você foi no cerne da questão. A grande incógnita que nós temos hoje é exatamente o que será da disponibilidade de fósforo, da nutrição de plantas, daqui a 10 anos, por exemplo, de aplicações seguidas somente a lanço. Mesmo no caso de áreas que já foram muito adubadas de modo incorporado anteriormente, né? Então, conforme a gente já mostrou no início da nossa apresentação, você ter um solo bem corrigido, preferencialmente com teor mais alto de fósforo, é uma situação de segurança para você pensar em partir para a aplicação a lanço de fósforo. As aplicações a lanço em solos de fertilidade construída, é o primeiro critério nosso. Elas são mais viáveis, imagino, em solos com textura mais arenosa, porque a facilidade de movimentação vertical vai ser maior. Além disso, a gente tem, dependendo do sistema de cultivo, algumas operações mecanizadas que promovem certa incorporação, mas aqueles dados que a gente mostrou do professor Anguinoni, logo no início da apresentação, são muito claros em evidenciar que em camadas mais profundas, mesmo num solo que não é tão argiloso, existe uma dificuldade muito grande do fósforo aplicado a lanço chegar. E aí, o que a gente imagina que pode acontecer nesses solos, que tem teor de argila mais elevado, que a movimentação de fósforo no perfil é mais dificultada, é que com o tempo vai haver o esgotamento das camadas subsuperficiais, férteis inicialmente, quando se iniciou a aplicação a lanço, mas vão se esgotando com o tempo, porque as plantas vão continuar aproveitando os nutrientes, né, o fósforo disponível nessas camadas mais profundas, e vai chegar um ponto que a gente vai recriar o dreno solo nessas camadas, conforme a gente falou rapidamente no início. E essa é a minha percepção, é a minha expectativa, mas de fato nós precisamos de experimentação de longo prazo em sistemas mais intensivos, em diferentes regiões, para que a gente possa ver o que de fato acontece, mas a expectativa é que a gente recrie o dreno de fósforo em camadas mais aprofundadas, camadas abaixo de 10 centímetros no perfil do solo. Então, essa seria a minha percepção a respeito dessa problemática, e é fundamental que a gente tenha continuidade de pesquisa de longo prazo para elucidarmos essas dúvidas. Ok, obrigado, doutor Álvaro.
vou passar para uma pergunta, uma das primeiras perguntas que foi dirigida aqui, do Frederico Farias. Conheço pastagens altamente produtivas por muitas décadas. Como explicar o sucesso da aplicação a lanço de fósforo? Ok, Frederico. O sistema de pastagem ele é um tanto diferenciado em relação a culturas anuais, lavouras de grãos, inicialmente pelas espécies de gramíneas, né, normalmente que são cultivadas para pastagem. A gente vai até mostrar algum slide sobre isso. As gramíneas, os pastos em geral, têm capacidade de crescer raiz superficialmente, aproveitar esse fósforo que foi aplicado e deixado em superfície. A gente tem em pastagens bem manejadas a formação de um verdadeiro colchão de palha na interface entre o solo e o dossel vivo da pastagem. Isso cria um ambiente mais úmido que favorece a difusão do fósforo. A braquiária, por exemplo, tem associação forte com fungos micorrízicos e isso potencializa o aproveitamento de fósforo, de modo que, com certeza, os sistemas de pastagem de gramíneas ele é mais apto a receber aplicações a lanço em superfície. Ok. Mais uma pergunta, Dr. Álvaro. É interessante, do Daniel Teixeira. É interessante o uso do fósforo remanescente para a definição do nível crítico de fósforo no solo? Daniel, fósforo remanescente é uma informação que nos dá ideia do grau de tamponamento do nosso solo. Daí, se o fósforo remanescente tem valores muito baixos, quer dizer que o nosso fósforo é altamente fixador, nosso solo, desculpe, é altamente fixador do fósforo aplicado nas adubações. É o caso típico de solos mais argilosos, solos recém-abertos para a agricultura. Com o tempo, ocorre a saturação dos sítios fixadores de fósforo e com adubações muito pesadas ao longo do tempo e ao longo de algumas décadas, a gente tem a elevação dos valores de fósforo remanescente, mostrando que o nosso solo continua tamponado, mas num grau de disponibilidade mais elevado. Então, é uma informação que é complementar à definição do nível crítico, mas eu diria que não é essencial. Ok. Talvez uma curta aqui para a gente ser um pouco rápido. Qual o teor de P do Vag Juliano? Qual o teor de P indicado no solo para se iniciar a aplicação a lanço de fósforo? Bom, já respondeu, né, Álvaro? Mas... vamos relembrar aqui o teor crítico que a gente considera no solo. Um solo argiloso, fósforo extraído pelo extrator Melick, acima de 12 miligramas por decímetro cúbico, pelo menos. Num solo um pouco mais arenoso, 20 a 25 miligramas por decímetro cúbico. Isso aí a gente tem as próprias tabelas de interpretação que nos dão indicativos claros de qual seria o nível crítico. Isso pode ser refinado, obviamente, com informações regionais. No caso do fósforo resina, em torno de 20 miligramas por decímetro cúbico. É o que a gente considera como o limite de disponibilidade a partir do qual nós podemos trabalhar com a adubação a lanço de forma mais segura. Ok, Dr. Álvaro, acho que poderíamos voltar à segunda parte da palestra? Vamos lá. Então, nós falamos no final da primeira parte dos impactos da aplicação a lanço no solo, na água, no ambiente e nas plantas. E agora vamos detalhar um pouquinho mais sobre os impactos da aplicação a lanço em taxa variada, que é uma vertente adicional que traz aspectos diferenciais que precisam ser considerados também em relação ao fósforo.
Então, a aplicação de fósforo em taxa variada é uma prática associada à agricultura de precisão. Basicamente, a gente trabalha com amostragens georreferenciadas para viabilizar a adubação em taxa variável. Aqui mostrando rapidamente as formas em que comercialmente é feita a amostragem georreferenciada. A área é dividida numa malha de tamanho variável para cada uma dessas malhas e em cada uma delas coleta-se uma amostra composta que vai ser analisada e vai gerar a informação básica para construirmos mapas diagnósticos da fertilidade. Existem várias formas de caminhamento para a amostragem no campo, isso depende da empresa que faz o serviço, mas daí então, partindo da amostragem, nós temos um mapa diagnóstico e a partir desse mapa diagnóstico seguem-se critérios para definir um mapa de prescrição de adubação fosfatada, fugindo da taxa uniforme, da dose uniforme, uma dose média por talhão, passando para uma taxa variável. Dispositivos específicos reconhecem esses mapas de prescrição e modificam as regulagens dos equipamentos que permitem a aplicação em taxa variável. Isso é o que é feito em grandes áreas no Brasil hoje. Vende-se muito serviço de agricultura de precisão, chama-se de agricultura de precisão, mas basicamente é esse tipo de serviço com amostragem referenciada, mapeamento e aplicação em taxa variável. A agricultura de precisão, na prática, ou na realidade, deveria ir muito além dessas operações, né? Mas, no final das contas, o agricultor planta sem a necessidade de adubação no sulco. Por que a gente está chamando a atenção para esse aspecto de aplicação a lança em taxa variada? É porque o fósforo, pela sua baixa mobilidade e forte efeito residual, apresenta uma alta variabilidade espacial. Daí, para a gente trabalhar com agricultura de precisão, fazer mapas interpolados, precisamos de critérios geoestatísticos e um desses critérios é a dependência espacial. O fósforo, tipicamente nos solos brasileiros, tem apresentado dependência espacial fraca ou mesmo inexistente. Na prática, isso significa que os mapas diagnósticos são pouco consistentes ou pouco confiáveis. A gente teve a oportunidade de fazer um levantamento, um estudo, uma simulação, numa área de cerca de 100 hectares, no Cerrado, em Brasília, em que nós simulamos a amostragem com diferentes malhas, aqui indo desde uma amostra a cada 0,25 hectares, ou 4 amostras compostas por hectare, e utilizando posteriormente grades menos densas para a amostragem, e o resultado para fósforo mostra que somente com uma amostragem mais densa foi possível identificar dependência espacial para esse nutriente. Para outros atributos do solo, a gente consegue dependência espacial e os mapas são mais confiáveis, mesmo utilizando malhas ou grades amostrais relativamente pouco densas. Olhem só, então, isso aqui é um procedimento de análise geoestatística, a formação do semivariograma. Aqui é um caso em que, não preciso entrar em detalhes, mas naquela amostragem mais densa, com 4 amostras por hectare, foi possível estabelecer um modelo de variabilidade espacial. Passando para uma amostra por hectare, os dados são independentes e aí a gente não consegue gerar mapas confiáveis. Então isso se reflete toda vez que a gente compara, por exemplo, mapa de fósforo de um ano com o mapa de fósforo do ano seguinte, às vezes usando o mesmo procedimento amostral, a mesma malha amostral, os mapas não têm tendências semelhantes. Tudo devido à alta variabilidade espacial. Então, se o mapeamento de fósforo não é muito confiável, como é que nós vamos partir para aplicações em taxa variada? Os impactos dessa aplicação em taxa variada, eles podem ser esperados, possivelmente daqui a um tempo a gente vai identificar esse tipo de problema. O que o pessoal que trabalha com aplicação a taxa variada de nutrientes
alega como benefícios dessa prática seria, primeiro, uma homogeneização do solo, visto que a gente tem uma amostragem bem feita, os mapas interpolados permitem aplicações de acordo com as zonas de fertilidade dentro do talhão. Conceitualmente é muito bacana, mas em função dos problemas específicos do fósforo, na prática, a gente tem dúvidas. Na minha opinião, essa homogeneização do solo em relação ao fósforo não tem sido evidente. Daí, será se estamos introduzindo mais variabilidade nos nossos talhões de cultivo ou manchando as nossas lavouras quando fazemos variação na taxa de adubação com fósforo? É um questionamento que eu faço. O segundo aspecto que é levantado como benefício da taxa variada é que muitas vezes você tem economia de fertilizante. Isso é esperado nessas áreas que vêm sendo adubadas há bastante tempo. A gente tem áreas, inclusive, com teores bastante elevados de fósforo, que você pode deixar a lavoura simplesmente sem adubar, por 1, 2 safras, que a produção continua normal, né? Então, uma avaliação de curto prazo sobre economia de fertilizantes usando taxa variável é algo arriscado e, se a gente está diminuindo a adubação, em alguns casos poderemos consumir as reservas de fósforo que foram construídas ao longo de vários anos no solo. Um outro argumento usado como benefício da taxa variada é o aumento de produtividade. De fato, a gente observa que algumas áreas tratadas com agricultura de precisão, com essa tecnologia de mapeamento e aplicações de fertilizantes em taxa variável, têm algum ganho de produtividade, só que é importante chamar a atenção que a adoção dessa tecnologia de taxa variada no Brasil coincidiu com os aspectos de transgenia, a utilização de piloto automático, melhor plantabilidade das nossas semeadoras. De modo geral, houve uma série de ganhos paralelos em termos de manejo das nossas culturas que podem levar a um confundimento de causa e efeito. Será se os ganhos que a gente está vendo e atribuindo à agricultura de precisão são de fato devidos unicamente à agricultura de precisão? Na minha opinião, tem vários fatores que nos últimos anos contribuíram para os ganhos de produtividade no Brasil. Daí, então, vem o questionamento. É coerente pensarmos em taxa variável de fósforo? Bom, levantei uma série de questionamentos, mas não há dúvida de que o ganho operacional com as aplicações antecipadas, aplicações a lanço em superfície, são muito importantes no dia a dia dos nossos agricultores e por isso tem ganho tanto espaço ao ponto de se abandonar as adubações na semeadura. Então, o que a gente pode pensar em termos de alternativas visando aumentar o sucesso da adubação fosfatada associando com rendimento operacional elevado? Primeiro, a gente tem que pensar nos pré-requisitos para a aplicação de fósforo a lanço, frisando o que a gente já comentou no decorrer dessa apresentação. A gente, para pensar em aplicação a lanço, tem que trabalhar com solo já de perfil corrigido, preferencialmente um perfil corrigido de 20 centímetros, pelo menos, preferencialmente abaixo de 20 centímetros. Para a gente identificar esse solo de fertilidade construída, temos realmente que ter esmero na amostragem para um diagnóstico consistente e aí confirmarmos que nosso solo, de fato, tem disponibilidade de fósforo acima do nível crítico, nível alto, seria o ideal. Segundo pré-requisito, em função daquele problema, aquele risco de contaminação de água, eutrofização, nós temos que priorizar as possibilidades de aplicação a lanço em áreas de relevo plano. Ainda assim, nós temos problemas em relação à remoção dos terraços, que processos erosivos estão voltando em algumas áreas, e consideramos que áreas
mais declivosas são incompatíveis com essa prática, pelos riscos que representam a aplicação a lanço para a contaminação ambiental em áreas de declive acentuado. Por fim, temos que ter também equipamentos e fertilizantes apropriados para serem utilizados na prática de adubação a lanço, sem incorporação. Isso envolve o ajuste da faixa de aplicação, porque a maioria dos nossos dispositivos de aplicação hoje em dia são para aplicação a lanço e a gente deve continuar usando esses equipamentos por bastante tempo ainda, só que existem problemas de regulagem que precisam ser considerados e sempre buscando evitar a segregação por tamanho de grânulos. Quando o fosfato é arremessado, dependendo do tipo de equipamento que faz a distribuição do fertilizante fosfatado, a gente pode ter uma distribuição diferente na faixa em relação ao que a gente esperaria que fosse. De qualquer modo, para a prática de aplicação a lanço, os solos menos argilosos e regiões de boa disponibilidade hídrica são mais favoráveis ao sucesso e à sustentabilidade dessa prática. Portanto, solos mais argilosos e regiões sujeitas a veranicos mais prolongados têm um risco muito maior. Como estratégia que a gente enxerga para conciliar o rendimento operacional, a gente pensa em garantir ou manter a disponibilidade de fósforo no perfil de exploração radicular, e para isso a gente tem algumas opções. A ideia, por exemplo, de se utilizar de 25% a 30% da dose de adubação de manutenção no suco. Então você pode fazer uma parte da adubação a lanço e o restante seria em aplicações no suco. Isso nem sempre é viável, porque tem muito agricultor que já está dispensando semeadoras que tem caixa de adubo, né? Uma possibilidade também é intercalar uma adubação de manutenção no suco a cada 3 ou 4 anos, por exemplo, que teria mais ou menos o mesmo efeito dessa opção número 1. Então, na opção número 1, na verdade, a gente não dispensa a adubação no suco. A gente coloca a maior parte da adubação fosfatada a lanço, mas uma pequena parte vai no suco. Isso dá maior rendimento operacional, mas não eliminamos completamente a aplicação no suco de semeadura. Uma outra possibilidade, uma terceira possibilidade, seria alternar os talhões que vão receber semeadura tardia na propriedade, ou seja, talhões que provavelmente não vão ter possibilidade de safrinha, seriam semeados com adubação no suco. Isso de uma forma alternada, fazendo um rodízio entre os talhões da propriedade, de modo que em determinado momento todo talhão recebesse uma parte de adubação no suco ainda. Uma outra estratégia é plantar literalmente o fertilizante na entre-safra, utilizando equipamentos com GPS, piloto automático, para que seja possível voltar depois o suco de semeadura nos sucos de adubação. E a gente acha que, na verdade, essa quarta opção é a única possibilidade de se ganhar rendimento operacional durante a semeadura em áreas declivosas. Então, é plantar fertilizante, incorporar fertilizante antes da época de plantio, antes da época de semeadura das culturas durante o período chuvoso. Bem, como práticas paralelas, a gente acha que é importante se utilizar algumas práticas culturais que levem ao aumento de eficiência da adubação fosfatada a lanço. É o caso da rotação de culturas e uso de plantas de cobertura, porque é muito importante na ciclagem de fósforo e mobilização de fósforo no perfil de solo, a gente ter uma diversidade de espécies e uma intensificação vegetativa maior no sistema. Daí a gente vai ter os benefícios de diferentes tipos de fisiologia e
arquitetura de raiz, além da variação na microbiota associada. Isso certamente trará benefícios em termos de ciclagem do fósforo, que vai ser absorvido das camadas superficiais e, eventualmente, uma parte vai ser incorporado biologicamente, né, pela ação de raízes e micro-organismos. Exemplos típicos importantes, sobretudo para a região do Brasil Central, é o caso de se trabalhar com braquiária e milheto, gramíneas, como a gente falou no intervalo aí, tem sistema radicular robusto, capacidade de crescimento radicular bastante superficial, que a gente enxerga radicelas de milheto saindo à superfície do solo. Então, uma cobertura ampla do solo, formação de uma cobertura morta, no caso de pastagens, né, variando um pouquinho aqui, mas cria um ambiente propício para a assimilação desse fósforo que foi aplicado superficialmente pelas plantas. E o caso da braquiária, temos o efeito nítido da associação micorrízica. O fungo micorrízico aqui não é a braquiária, mas ilustra muito bem como a micorriza amplia a atuação do sistema radicular de uma planta, né? E, obviamente, o efeito disso para o sistema, o benefício, vai ser um aproveitamento mais eficiente desse fosfato e mobilização de nutrientes no perfil. Então, é interessante pensar no caso do potássio, que eventualmente vai estar em camadas mais profundas, pode ser trazido para a superfície e voltar para a zona de aproveitamento das culturas principais, quando você tem milheto e braquiária, e o oposto acontece com o fósforo aplicado em superfície, que vai ser mobilizado em profundidade no perfil pela ação de raízes, uma incorporação biológica, portanto, do fósforo. Sintetizando, então, o nosso ponto de vista, essa nossa reflexão a respeito de aplicações superficiais de fósforo, resumindo, adubação de manutenção, então não podemos pensar em construção da fertilidade com aplicações a lanço. No caso de adubação de manutenção ou de reposição, pode ser feita a lanço, objetivando aumentar o rendimento operacional, mas a gente tem certeza que não é viável para todas as condições de relevo, de fertilidade do solo e de manejo das lavouras. São necessários critérios corretos para se utilizar a adubação a lanço, sem prejuízo da fertilidade do solo, do potencial produtivo das culturas e da qualidade ambiental. Solos argilosos e regiões com alto risco de veranico. A gente tem que pensar que o fornecimento de fósforo não pode ser feito exclusivamente por aplicações a lanço, sob pena de a gente reduzir o potencial genético das sementes que estão sendo utilizadas. Em relação à adubação a taxa variável, a gente considera que a dinâmica peculiar do fósforo no solo não permite que essa modalidade, aplicação em taxa variável, da forma como é feita atualmente, possa ser considerada efetiva em aumentar a precisão ou a eficiência da adubação fosfatada. E, finalmente, lembrar que práticas agronômicas altamente recomendadas são a rotação de cultura e o uso de plantas de cobertura, que provavelmente vão aumentar bastante a eficiência da adubação fosfatada a lanço. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição para perguntas. Aproveito para fazer aqui uma divulgação da nossa rede Fert Brasil, que trabalha com fertilidade do solo, fertilizantes e adubação. Convido vocês a visitarem a nossa homepage. É uma rede nacional que está preocupada, entre outros aspectos, com o manejo da adubação no Brasil. Obrigado. Ok, obrigado, doutor Álvaro, pela brilhante apresentação. Eu gostaria de mencionar que são várias as perguntas e que o nosso sistema registra cada uma delas. Então, eu não vou conseguir aqui compartilhar com o doutor Álvaro as perguntas que já foram encaminhadas na sua totalidade, eu selecionar algumas aqui. As demais eu vou encaminhar por e-mail ao Álvaro para que ele se dedique aí, nos próximos dias a colaborar com a resposta, Álvaro, se não for te incomodar. Mas
Enfim, selecionando algumas, o colega Walter Casarim, do IPNI, pergunta, em que condições de plantio direto a matéria orgânica, em condições de plantio direto, a matéria orgânica pode aumentar a mobilidade de fósforo no perfil do solo? Walter, obrigado pela pergunta. Realmente é uma possibilidade concreta, embora a gente, até onde eu conheço, a gente não tem muitos dados demonstrando claramente isso, mas se você considerar o papel da matéria orgânica em relação à estrutura do solo, porosidade, infiltração de água, a gente acredita que seria um fator adicional, né, que inclusive casa muito bem com a ideia de rotação de culturas e uso de plantas de cobertura, para promover um uso mais eficiente desse fósforo que foi aplicado em superfície. Mas confesso que eu não tenho um dado de pesquisa que mostre claramente esse efeito. Mas é de se esperar. Ok. Bom, o diretor-geral do IPNI no Brasil, o Dr. Luiz Inácio Prochinov, manda aqui as felicitações a todos, agradece a participação de todos aqui nesta importante ferramenta que o IPNI Brasil está veiculando para tratarmos de assuntos que dizem respeito ao manejo racional dos nutrientes de plantas. E pergunta também, Dr. Álvaro, que normalmente os profissionais estão se preocupando mais com os aspectos agronômicos do que com os aspectos ambientais. Haverá cada vez maior pressão para a agricultura minimizar os impactos ambientais, e muito embora isso possa não parecer importante a curto prazo, a médio e longo prazo, a adubação a lanço não poderá se voltar contra o setor, na medida em que claramente deverá levar a maior eutrofização dos mananciais de água? Perfeitamente. Luiz Inácio, obrigado pela participação e pela pergunta. Agradeço novamente a oportunidade de participar com vocês dessa iniciativa. Mas a gente até evita dar uma ênfase muito grande nesse aspecto, porque até então não tem acontecido ou não tem sido divulgado claramente. A gente espera que isso não aconteça, mas aquelas fotografias que foram mostradas no slide, que tratava do impacto da aplicação a lanço sobre a água, sobre o ambiente, é muito estarrecedor, porque imagine que toda propriedade tem manancial de água, tem represamentos e tudo mais. Rapidamente, se houver o carreamento de fósforo para os mananciais de água, o que é bastante provável nas áreas declivosas, e que não acontecia de forma intensa quando o fosfato era incorporado, a gente vai ter várias lagoas com crescimento de algas verdes, aquele aspecto típico de excesso de nutrientes. Então, as algas verdes são a ilustração, né, da eutrofização do processo em si, de contaminação por fósforo. E imagine que aqui não vai ser tão fácil, né, se identificar áreas contaminadas, se de fato chegarmos nesse ponto, e como isso vai reverter como um aspecto negativo a mais, né, para o agricultor ter que lidar no futuro, se justificando e tendo que adotar medidas de ajuste de conduta e tudo mais, porque vai ficar muito fácil fiscalizar e identificar áreas contaminadas por fosfato e denunciar isso também, né? Então, tudo isso é possível que aconteça no futuro breve nessas áreas mais propensas ao problema erosivo. Eu acho que essa preocupação é bastante pertinente, mesmo na região, Dr. Álvaro, aqui do Cerrado brasileiro, em que a gente está acostumado a visualizar várias áreas cujo relevo é bastante plano, né? E não querendo alongar demais, mas semana passada visitei uma área e até comentei com as pessoas que estavam em minha companhia de que, apesar do relevo plano, você via nitidamente as marcas do escorrimento superficial, né? Isso mesmo em áreas muito planas, né? Então, acho que esse problema é de se preocupar a nível de longo prazo, né? Bom, vou finalizar com uma última pergunta, para a gente não se alongar demais, e depois as demais eu encaminho a você por e-mail.
O César Cunha, eu achei interessante essa pergunta, por isso que eu vou colocar ela neste momento, sobre a adubação do sistema, como se vê a adubação integral da soja mais milho toda no milho. Perfeito. César, essa sua questão ela vai um pouco além, né, do aspecto específico do fósforo, mas é uma possibilidade. A gente falou no decorrer da nossa apresentação que o milho é uma cultura mais sensível à deficiência de nutrientes do que a soja, uma cultura com alta capacidade de extração de nutrientes para tetos produtivos elevados, né? Vai ter que extrair muito nutriente, mesmo que a exportação não seja tão alta. Isso varia conforme a natureza de cada nutriente, mas imagino que é uma situação viável você adubar o sistema durante a cultura do milho e deixar que a soja se beneficie do residual dessa adubação. Eu não vejo problema, eu acho que é uma prática que tem que ser verificada, validada, obviamente, né, a campo, mas, em princípio, acho que a gente tem até algumas experiências já relatadas sobre isso em algumas regiões e a lógica é pertinente. Ok. Bom, eu infelizmente vou pedir desculpas a todos os que enviaram perguntas aí e vou tratar de encaminhá-las ao palestrante. Gostaria de, em nome do IPNI Brasil, agradecer imensamente a participação do Dr. Álvaro Rezende, da Embrapa Milho e Sorgo, ministrando essa palestra sobre adubação fosfatada a lanço, para nos ajudar a colocar mais uma visão científica nesse tema que é bastante debatido por todos os cantos agora, da onde se faz agricultura em grande escala. Achei que foi bastante pertinente as colocações do Dr. Álvaro, ponderando os princípios e os conceitos, né, e mostrando alternativas capazes de promover um melhor rendimento operacional e, ao mesmo tempo, respeitar a conceituação da adubação fosfatada. Então, Dr. Álvaro, muito obrigado. Eu gostaria de continuar só com os avisos finais, mas se você tiver mais alguma coisa a falar, Dr. Álvaro. Não, foi uma satisfação e eu agradeço. Ok, então só mais 2 minutos, eu só vou mostrar os avisos finais e alguns lembretes que a palestra estará disponível na forma de vídeo a partir de amanhã no site do IPNI Brasil, que o IPNI possui publicações disponíveis sobre o bom manejo bom manejo dos nutrientes de plantas. O veículo nacional é o jornal Informações Agronômicas, veiculado trimestralmente, e o veículo a nível internacional é a revista Better Crops, que também pode ser acessada no site do IPNI. Está disponível no site do IPNI também publicações no formato de livros, né? E o lançamento e o tema atual são as boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes, que também é motivo de 2 eventos que serão realizados, um em Santa Maria, dia 7 e 8 de maio, e outro em Rio Verde, Goiás, nos dias 28 e 29 de maio, tratando das boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes. Estão todos convidados, a inscrição é via site do IPNI Brasil, e mais informações, como programação, também está disponível no site. Gostaria de agradecer a todos e até a próxima palestra online do IPNI Brasil. Uma boa noite.